Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui. Eu acredito que Deus, Ele sempre tem um plano, e um plano bom para nós. E Deus escolheu falar conosco nessa noite, não é verdade? Se há uma coisa que Deus gosta de fazer, e uma coisa que Ele sempre fez, Ele gosta de falar ao nosso coração. Amém? E eu acredito que Deus, Ele está aqui e quer conversar conosco através da palavra dEle. Uma das maneiras para a gente poder distinguir a voz de Deus é que a voz de Deus, ela é inconfundível. Ou seja, quando Ele nos fala, nós sabemos que Ele está falando conosco. O próprio Espírito Santo, ele testifica conosco. Não é isso? Eu creio que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a Bíblia. Vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 1, versículo 1. Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Meus amados irmãos, temos aqui este texto nos falando sobre as guerras de Israel. E nesse texto nos mostra Deus dando uma vitória para o seu povo. E nessa vitória que ele teve, havia um inimigo. E esse inimigo era um inimigo que tinha uma prática muito diferente dos outros. Normalmente na guerra, naquela época, quando um exército vencia o outro exército, eles simplesmente matavam seus inimigos. E às vezes eram levados também como escravos. Mas este
este inimigo de Israel, ele tinha uma prática diferente. Quando ele vencia a guerra, o que ele fazia? Ele não matava seus inimigos. Ele os levava, e o que ele fazia? Ele cortava os dedos polegares. O dedo polegar das duas mãos e os dedos polegares dos pés. Ele cortava os dedos polegares. E aí a gente fica pensando, por que será que ele fazia isso? E a Bíblia ainda nos mostra que ele era mau. Quando ele comia em suas festas, ele colocava assim aos seus pés os homens dos seus dedos cortados, polegares cortados, e ele jogava para eles as migalhas, os restos das comidas, e ele se vangloriava com tal coisa. Talvez os irmãos podem estar pensando, por que ele cortava os dedos polegares dos seus adversários? Por que ele fazia isso? Então, antes de chegar na mensagem em si, nós precisamos entender o motivo. Meus irmãos, o dedo polegar, ele é o dedo principal da mão. Não é verdade? Quando você une os seus dedos, os seus 5 dedos, o que acontece? Você descobre que o polegar é ele que traz a sustentação. Quando ele fazia isso, cortando os polegares dos dedos, ele estava, na verdade, transformando aqueles guerreiros em soldados ineficazes. Soldados que não poderiam mais guerrear. Não podiam mais guerrear com a espada, nem com a lança e nem com o arco e a flecha. O soldado, quando vai guerrear, ele precisa pegar na espada. Mas se ele não tiver o dedo polegar, a espada não fica segura, ela cai das suas mãos. Quando eles iam guerrear, usando a flecha, o arco, também eles não podiam mais lançar a flecha, porque os 2 dedos polegares estavam cortados. Então, eram guerreiros que não guerreavam mais e que não venciam mais as batalhas. Outro detalhe também interessante, quando ele cortava os dedos polegares, eles não poderiam mais erguer as taças para comemorar as vitórias. Naquela época, quando um exército era vencedor, quando eles venciam uma guerra, venciam uma batalha, então eles tinham o costume de reunir e tomar as taças de vinho para comemorar a vitória. Então, aqueles homens que tiveram seus dedos polegares cortados, eles não podiam pegar naquelas taças, porque já não tinham mais o dedo polegar. Outra coisa importante também, naquela época, quando os reis, eles pretendiam tomar algumas decisões importantes, então eles pegavam nas penas para escrever os seus decretos. Mas também aqueles homens com os dedos polegares cortados, eles não tinham mais condições de pegar naquela pena e escrever os decretos que eram importantes, que fariam diferença em toda a história da sua nação. Mas eles cortavam também, meus irmãos, os dedos polegares do pé, os 2 dedos do pé. Por que será que os dedos dos pés dos soldados eram cortados? Porque aqueles homens, aqueles guerreiros, se eles fossem para a batalha, eles seriam guerreiros ineficazes, porque eles não teriam equilíbrio. A luta corpo a corpo, ela depende principalmente do equilíbrio. Então, aqueles soldados com seus dedos polegares do pé cortado, eles também não teriam condições nenhuma de guerrear e vencer a guerra. Então, essa era a prática que este rei tinha. Vou até ler novamente aqui, ó. Então disse Adonibezeque, esse era o nome dele,
Adoni-Bezeque. 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ele morreu ali. Então, ele tinha uma estratégia diferente, ele não matava seus inimigos, mas ele neutralizava seus inimigos. Talvez você esteja perguntando, mas qual é a mensagem que Deus tem para nós nesse texto? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual, em uma grande batalha. E essa batalha começou, não foi hoje, nem um ano atrás, essa batalha começou desde o início da criação deste mundo. A Bíblia nos mostra a existência de demônios, a existência de Satanás, e a Bíblia nos mostra que Satanás, ele se rebelou contra Deus, e se tornou indigno do reino de Deus, e ele caiu, levando consigo a terça parte dos demônios, dos anjos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra Deus vendo o homem, vendo o nosso mundo, e Deus nos amando, e Deus planejando nos salvar, nos perdoar, nos levar para o céu, Deus enviando Jesus para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue ali naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar uma nova oportunidade. Mas vemos também, ao mesmo tempo, a Bíblia toda nos mostra o diabo com seus anjos guerreando contra os soldados de Jesus. O maior objetivo de Satanás é impedir que cada um de nós sejamos salvos, é fazer com que cada um de nós percamos a nossa salvação. Então, qual é a grande estratégia que o diabo usa para guerrear contra nós? Meus irmãos, Satanás, ele quer nos transformar em guerreiros que não guerreiam. Guerreiros que não guerreiam. Guerreiros que não lutam as batalhas do Senhor. Guerreiros que não estão com a espada nas mãos. Guerreiros que estão simplesmente dizendo que são crentes, servos de Deus, que amam Jesus, mas que estão vivendo como que se nós não estivéssemos em uma guerra. Como que se tudo estivesse acontecendo e nós não precisamos nos envolver com essa batalha espiritual. Meus amigos, por isso hoje eu quero falar sobre o guerreiro do polegar cortado. Temos muitos crentes hoje que são como um guerreiro de polegar cortado. Quando é que nossos polegares são cortados? Quando é que acontece isso conosco no sentido espiritual? Meus irmãos, quando você rompe o seu compromisso com a palavra de Deus, quando nós não temos mais compromisso com aquilo que a Bíblia ensina. Nós sabemos que a espada, ela é, quando a gente fala que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada que nós usamos para lutar contra o diabo, uma espada que nós lutamos para lutar contra o pecado, uma espada que nós usamos para nos defender das armadilhas que Satanás prepara contra nós. Mas quando nós já não temos mais a palavra de Deus como verdade absoluta, quando nós já não temos mais a Bíblia como a nossa regra de fé, quando nós apenas dizemos assim, eu creio que Jesus existe, eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário, mas nós não temos mais o compromisso da santidade, da obediência, do amor ao Senhor, então seremos como guerreiros que têm o polegar cortado. Não conseguiremos mais vencer esta batalha. Quando nós rompemos este compromisso com Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a Bíblia, ela é o mapa do caminho do céu. Ou seja, a palavra de Deus, que é esta espada, que sempre deve estar em nossas mãos, para nós lutarmos
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as potestades do mal, é contra os espíritos malignos. Quando nós estivermos segurando essa arma, a espada do Senhor, nós precisamos então saber que a Bíblia, a palavra do Senhor, esta espada poderosa, ela é também o mapa que nos leva ao céu. O mapa que nos leva ao céu. Então, este mapa precisa estar sempre em nossas mãos. Esse mapa, ele precisa ser sempre a nossa regra de fé. Esse mapa, ele não pode ser jogado fora. Ele não pode ser apenas guardado dentro de uma gaveta. Esse mapa, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, não pode ser apenas histórias envelhecidas que nós já ouvimos muitas vezes, mas que hoje não causa mais nenhum impacto em nossa vida. A palavra de Deus nos diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais nos desviemos. Quando nós já não temos mais a palavra de Deus como algo muito importante, o que acontece conosco? Nós começamos então a perder a comunhão com Deus. Quando nós esquecemos o que a Bíblia sempre nos disse e nos entregamos ao pecado, nos entregamos aos sentimentos, às tentações, então aí já não somos soldados que estão guerreando, lutando e vencendo a batalha. Também, meus irmãos, quando nós não podemos mais erguer a taça da vitória. Quando é que nós não podemos mais erguer a taça da vitória? É aí então que nós seremos também soldados que não guerreiam. Quando você pega uma taça, e para erguer essa taça, você precisa ter o dedo polegar. É ele que firma, é ele que te dá a segurança. Quando é que nós poderemos ser estes soldados que vamos erguer a taça da vitória, para comemorar a nossa vitória? Existem duas maneiras para comemorarmos a nossa vitória. A primeira é quando nós estivermos obedecendo a Deus. A palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós estivermos ganhando almas para Jesus, pregando Jesus, anunciando Jesus, intervindo no destino eterno de pessoas. Mas se nós somos apenas aqueles crentes que vai na igreja, escuta a palavra de Deus, concorda, volta para casa e não faz mais nada, então nós não podemos erguer a taça da vitória. Só seremos dignos de erguer a taça da vitória quando soubermos: Deus, eu estou na tua presença. Senhor, obrigado porque existem vidas que estão se convertendo. Obrigado porque o Senhor está me dando pessoas para que eu pregue, para que eu anuncie a sua palavra. Infelizmente, irmãos, existe uma estatística que nos diz, essa estatística diz que aproximadamente mais de 90% das pessoas que frequentam as igrejas, entre 90% a 95% dos crentes que estão frequentando a igreja, conseguem terminar o ano sem ganhar uma única alma para Jesus. Isso é algo impressionante. É mais ou menos assim. Estamos bem próximos do final deste ano, já estamos saindo de 2020 e chegando em 2021. Então, digamos que o pastor fizesse um desafio para a igreja e dissesse: meus irmãos, eu quero agora convidar para vir aqui à frente aqueles irmãos que este ano que está passando, este ano que nunca mais volta, você que neste ano, você se aproximou de alguém perdido, alguém que não conhecia Cristo, ou alguém que estava desviado da presença de Deus, você se aproximou desta pessoa, você pregou o evangelho para ele,
e ele foi despertado pela sua palavra. Então você se tornou amigo desta pessoa e continuou falando de Jesus, conquistando, levando o evangelho para ele. Você mostrou para ele que o sangue de Jesus pode apagar os seus pecados. Você disse para ele que Jesus lá naquela cruz, ele pagou o preço. E esta pessoa, então, ouvindo o evangelho, ela creu nesta palavra, ela se arrependeu dos seus pecados, ela recebeu Jesus em seu coração. Você que conseguiu se aproximar de alguém e ganhar esta pessoa para Jesus. Você foi usado pelo Espírito Santo para intervir no futuro eterno desta pessoa. E hoje ela está firme com Jesus. Se você ganhou alguém para Jesus neste ano e essa pessoa está firme, então se o pastor perguntar, vem aqui na frente. Sabe o que acontece, irmãos? Com praticamente todas as igrejas, mais de 90% vão ficar quietinhos em seus lugares, porque não ganharam ninguém para Jesus. O ano passou, eles sim foram na igreja, oraram, participaram das reuniões, dos congressos, assistiram os cultos, mas o ano passou e ninguém converteu. Como nós podemos erguer a taça da vitória se existem pessoas que estão indo para o inferno e nós estamos acomodados, sem fazer coisa alguma? Meus irmãos, só seremos vitoriosos e poderemos erguer a taça da vitória quando nós estivermos vencendo a tentação, o pecado. A Bíblia nos fala que nunca veio sobre nós uma tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Ou seja, cada vez que somos tentados pelo pecado, podemos dizer não. Cada vez que temos sentimentos, podemos dizer não. Cada vez que o diabo coloca na nossa mente planos malignos, podemos dizer não. Porque o Espírito de Deus está conosco e a Bíblia diz que nós não seremos tentados além da nossa força. Quantos crentes não podem erguer a taça da vitória, porque os seus dedos espirituais, os seus dedos polegares estão cortados? Meus irmãos, outra coisa também que aquele rei fazia com seus inimigos, além de cortar os dedos polegares das duas mãos, ele cortava também os dedos dos pés. Cortava o dedo polegar dos pés. Então, aqueles homens sem seus dedos, se chegasse a guerra, eles podiam até ir para a guerra. Eles podiam até falar, não, nós vamos lá, vamos lutar contra os nossos inimigos. Mas eles não tinham equilíbrio. Eles caíam com facilidade e eram derrotados. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, livra aqueles que cambaleiam, indo para serem mortos. Lá em Provérbios diz, salva aqueles que cambaleiam, indo para serem mortos. Existe tantos soldados de Deus hoje, que não conseguem ficar de pé. É mais ou menos assim, fica um tempo na presença de Deus, agora eu vou me firmar, eu vou seguir Jesus, eu vou amar Deus, eu vou viver o evangelho verdadeiro, e tem aquele tempo, aquele momento de empolgação, de dedicação, e promete para si mesmo, dizendo, agora eu vou ficar firme para sempre, mas não demora muito, vem a primeira tentação, ele cai, e aí ele passa aquele tempo de tristeza, de pecado, de desânimo, aí ele sente aquela angústia, aquele vazio e pensa, não, mas eu sou um soldado de Jesus, eu sou um guerreiro de Deus, eu não posso ficar assim, prostrado, eu vou me reanimar. Então ele ora, volta para a igreja, fica firme e diz, agora sim, agora eu vou ficar firme. Mas aí o tempo passa, e vem mais algumas tentações, mais algumas provações, e a próxima provação que chega, mais uma vez ele cai, desanima, retrocede. Guerreiros que não conseguem ficar de pé, guerreiros que não têm equilíbrio, que não conseguem perseverar,
diante das lutas, diante das provas, diante das angústias, diante das tentações, diante das perseguições. Meus irmãos, infelizmente nós temos hoje muitos guerreiros que não estão mortos, mas que não estão guerreando, que não estão cumprindo a sua razão de existir. Por que estamos aqui nessa terra? Para usufruirmos dos prazeres deste mundo? Não, estamos aqui para cumprirmos a nossa razão de existir. Precisamos mostrar a este mundo que Jesus está vivo, que Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele renova, que Ele revive aqueles que estão prostrados. Mas se ficarmos, então, apenas vivendo essa rotina, um tempo com Deus, um tempo sem Deus, mais um tempo na igreja, outro tempo fora da igreja, como se fôssemos verdadeiros vagalumes. O vagalume, ele é assim. O vagalume, ele tem um momento que ele brilha. Você olha e diz que, olha, o vagalume está brilhando, ele está ali, mas de repente, o vagalume, ele apaga. Aí você não consegue mais enxergar o vagalume, ele some. Aí passa um pouquinho, ele acende de novo, olha, ele apareceu de novo, ele está brilhando mais uma vez. Aí não demora um bom tempo, ele apaga de novo. Meus irmãos, nós não podemos ser guerreiros vagalumes, que vivem tempos diferenciados. O tempo da obediência, o tempo da fidelidade, mas logo a seguir, o tempo do pecado, o tempo da frieza, o tempo da indiferença. Com certeza Deus, Ele quer nos transformar em guerreiros que guerreiam, soldados que lutam e vencem, guerreiros que estão guerreando as batalhas do Senhor no mundo espiritual. Talvez alguns irmãos que estão aqui podem estar pensando assim, lá no silêncio do pensamento, talvez você esteja pensando, realmente eu sou um guerreiro ferido, realmente eu não tenho alcançado minhas metas, realmente, às vezes eu esqueço das verdades imprescindíveis da Bíblia e cometo pecados. Eu sou um guerreiro, mas eu não tenho os meus dedos polegares espirituais. Eu não consigo lutar com a espada, que é a palavra de Deus. Eu não consigo vencer o inimigo com a palavra. Eu não consigo. Meus irmãos, é interessante que o pastor nos disse hoje, bem no comecinho, né? Que o tema, qual é o tema, pastor? Jesus não desistiu de você. E eu creio que a palavra que o Espírito Santo tem para nós nessa noite é esta. Talvez você que tem dito, eu estou fraco, eu não consigo colocar em prática a palavra de Deus, eu sei que ela é a espada de dois gumes, mas eu não consigo me apegar com firmeza nesta palavra, eu tenho transgredido estes mandamentos. Talvez você diga, eu não sou digno de erguer a taça da vitória, porque eu não tenho ganhado almas, eu não tenho feito o que é preciso. Meus irmãos, naquela época também era comum os grandes reis pegar nas penas. As penas eram as canetas daquela época. E ali eles escreviam o decreto. Escreviam coisas importantes, coisas extraordinárias. Mas um homem que tem o seu dedo cortado, o seu dedo principal cortado, como que ele vai escrever apenas com os 4 dedos? Muitas pessoas hoje estão dizendo, eu sei que Deus escreveu uma história para mim. E é verdade, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes que nós nascêssemos, Deus já nos conhecia, Deus já te conhecia. E Deus, Ele escreveu uma história para você viver aqui nessa terra. Uma história de sucesso. Deus escreveu uma história.
A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias. Mas o que tem acontecido com muitos de nós não temos escrito a história que Deus escreveu. Às vezes nós fazemos diferente. Às vezes nós escrevemos a história do pecado, a história do desvio. Às vezes nós escrevemos uma outra história que não é aquela que Deus escreveu. E por isso sofremos, nos desviamos por caminhos que Deus nunca quis que nós andássemos por eles. Mas a mensagem de hoje, meus irmãos, não é só uma mensagem que aponta a nossa fraqueza e a nossa debilidade. A mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós hoje é essa: Jesus não desistiu de você. Ainda que você esteja fraco, ainda que você não tenha erguido com força a espada da palavra de Deus, ainda que você não esteja andando nos caminhos do Senhor, ainda que você não tenha escrito com seus dedos a história original que Deus preparou para você, mas o Espírito Santo está dizendo: meu filho, minha filha, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Isso me faz lembrar de uma história muito bonita, da época antiga, da época medieval, da época quando a espada, a lança, a flecha eram as únicas armas de guerra. Então havia um guerreiro, e esse guerreiro ele foi junto com o seu batalhão para uma grande batalha, uma batalha decisiva. E ali naquela batalha, aquele guerreiro ele foi gravemente ferido. Gravemente ferido. Então, ao terminar a batalha, seus amigos o trouxeram de volta, só que agora ele estava mutilado. Ele não tinha mais nenhuma condição de voltar para a guerra. Perdeu parte do seu corpo, braço cortado, totalmente mutilado e praticamente inútil. Jamais ele poderia voltar para a guerra, porque ele foi realmente atingido gravemente. Mas por um milagre ele conseguiu escapar, não morreu, mas ficou inútil, totalmente inutilizado. Nunca mais seria um guerreiro útil. E ele sentiu um grande desejo de morrer. Mas então, como ele era um soldado, naquela época, ele precisava da autorização do rei, do seu comandante. Havia essa regra ali: se alguém quisesse morrer, tinha que se dirigir ao rei e pedir autorização para morrer, para suicidar. Mas ele não tinha condições de ir ao encontro do rei. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma carta. Nessa carta ele contava a sua história, dizia que ele não era mais aquele soldado de antigamente. Ele foi para a guerra. E na guerra ele foi ferido. Ele não tinha mais braços para poder pegar a espada e lutar contra seus inimigos. Ele não tinha mais dedos para poder utilizar a flecha, para lançar a flecha. Ele não tinha mais condições de pegar a lança e ir ao encontro dos seus inimigos. Ele era praticamente inútil. Ele dizia: eu não presto para mais nada, porque eu fui vencido na batalha. E depois de explicar para o rei a sua situação, então ele disse: meu rei, por isso eu escrevo esta carta, pedindo autorização, porque eu quero morrer. Eu preciso da sua autorização. Eu estarei aguardando a sua resposta, porque o que eu mais quero agora é morrer. Meus irmãos, aquele soldado, apesar de ferido, machucado, inutilizado, incapaz de vencer ou de lutar, mas ele ainda estava vivo. Ele enviou a carta e ele ficou esperando, aguardando. Em um belo dia, alguém chega até ele e diz: o rei, ele respondeu a sua carta.
E ele ansioso, pensando, será que agora eu posso morrer, porque eu não aguento mais viver essa vida inútil, eu não sou mais aquele soldado, eu não tenho mais nenhuma força, eu não presto para mais nada. E quando ele abre a carta, ele vê apenas uma frase, e a frase dizia assim: o rei ainda precisa de você. O rei ainda precisa de você. O rei ainda precisa de você. E esta era a resposta do rei. Meus irmãos, mesmo ele estando mutilado, e mesmo ele tendo perdido a guerra, o rei ainda precisava dele. O rei ainda precisa de você. E quando eu vejo essa frase, eu vejo Jesus conosco aqui hoje, e olhando para você, meu irmão, minha irmã, você que é um soldado vivo, você não está morto, você está vivo, mas talvez você não tenha sido vencedor em suas batalhas. Talvez Satanás, com astúcia, ele conseguiu amputar os seus polegares espirituais. Mas olha, Jesus está dizendo, meu filho, minha filha, eu não desisti de você. O Espírito Santo está dizendo, o rei ainda precisa de você. Você ainda é precioso, você ainda tem um valor eterno. A sua boca ainda pode ser usada pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Jesus. Você ainda pode ter vitória sobre a tentação, sobre o pecado. Você ainda pode ser um vencedor. O rei ainda precisa de você. Jesus não te descartou. Jesus não esqueceu de você. Jesus não tirou você do coração dele, como que se você fosse alguém que não serve mais. Você é insubstituível. Ninguém pode ocupar o seu lugar. O rei ainda precisa de você. O rei ainda precisa de você. Jesus, ele está dizendo para você nesta noite, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero curar suas feridas, eu quero encher o seu coração de alegria, eu quero renovar a sua fé, eu quero te devolver tudo o que o diabo roubou de você um dia. O rei ainda precisa de você. Ou por que não dizer, Jesus está dizendo, eu ainda conto com você, eu ainda sou o seu Deus, e o plano que eu escrevi, a história que eu escrevi para você, antes que você nascesse, essa história ainda vai se cumprir. Você ainda pode erguer com as suas mãos a taça da vitória. Você ainda pode, com as suas mãos, segurar a espada de Deus, que é a palavra do Senhor, e fazer um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor, um novo compromisso com Deus. Você ainda pode ser cheio do Espírito Santo. Ainda existem almas perdidas que poderão deixar de ir para o inferno, porque o Espírito de Deus vai usar você. O rei ainda precisa de você. Talvez o diabo diz, você não presta, você não consegue. Talvez você escuta aquela vozinha, falando lá no silêncio do seu pensamento, você já errou muito, você já pecou muito, você já cometeu muitos pecados, você já entristeceu o Espírito Santo, agora não adianta mais orar, não adianta mais clamar pelo nome de Jesus, Deus não te escuta mais, Deus não te ouve mais, você não faz mais parte daquele plano que Deus tem. Esta voz, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo, eu ainda conto com você. Eu ainda sou o seu Deus. E eu ainda usarei você para mudar a história da vida de muitas pessoas. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração. Então, só para concluir essa palavra,
eu queria dizer que se Jesus ele não desistiu de você, se Jesus ele não desiste de nós, por que que muitas pessoas então morrem e vão para o inferno? Se Jesus não desistiu, se Jesus não desiste do pior pecador, Jesus não desistiu daquele ladrão que estava lá na cruz ao lado dele, que tinha feito tudo errado, que viveu uma vida de pecado, mas simplesmente disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus viu no coração dele arrependimento, quebrantamento, Jesus perdoou o pecado e disse: hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Se Jesus não desiste, porque muitos vão para o inferno, sabe por quê? É porque quando nós desistimos de nós mesmos, quando nós dizemos assim, eu não presto mais para essa guerra, eu não presto para ser crente, eu já tentei e não consegui, agora eu vou entregar os pontos, agora eu vou pecar mesmo, agora eu vou aproveitar o que este mundo me oferece. Quando você desiste de você mesmo, então, você se entrega ao pecado. E como que Deus vai perdoar aquele que não quer ser perdoado? Como que Deus vai salvar aquele que não quer confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados? Meus irmãos, se Jesus não desistiu de nós, então nós também não podemos desistir dele. Amém? Nós não podemos desistir dele. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas eles se aproximavam da Inglaterra, os ingleses eles estavam sentindo muito medo mesmo, muita gente morrendo, e os nazistas agora disseram: o nosso alvo, o nosso foco agora é a Inglaterra. E eles se aproximavam da Inglaterra, dizendo que eles iriam acabar com aquele país, iriam tomar aquela nação, iriam derrotar todos os soldados ingleses. E sabe o que aconteceu com os ingleses, quando eles se sentiram pressionados pelo exército de Hitler? Eles começaram a sentir um medo muito grande, muito medo, e eles então, praticamente, eles diziam assim: para nós não tem mais esperança, para nós está tudo perdido. E eles, como que dizendo: somos soldados, mas não podemos mais lutar, não podemos mais vencer este inimigo feroz que se aproxima de nós. E foram tomados por um grande desânimo, um sentimento de medo, como que se dizendo: tudo está perdido. Eles desistiram de lutar, eram soldados que não lutavam mais. Porém, havia entre eles um grande estadista que se chamava Winston Churchill, e ele era diferente. Sabe o que Winston Churchill fez quando ele viu aquele desânimo generalizado que contaminava o coração daqueles soldados? Ele disse: não, nós não vamos desistir de nós mesmos. Somos soldados e vamos enfrentar os nossos inimigos. E ele então conseguiu espalhar entre os soldados ingleses o ânimo, conseguiu renovar no coração deles a motivação, o sentimento de bravura, de coragem. Ele conseguiu então fazer com que aqueles soldados que não queriam guerrear voltassem a guerrear. E com isso houve uma grande vitória. Tudo porque Winston Churchill, ele não desistiu. E passou um tempo, meus irmãos, Winston Churchill já estava bem velho, bem velhinho mesmo. A guerra já tinha passado e havia um grupo de alunos. E estes alunos estavam concluindo um curso. Eles então tiveram a ideia brilhante de convidar Winston Churchill para ser o preletor naquele dia. Mas ele já bem velhinho, ele atendeu o convite. Chegou o dia, o auditório cheio, os alunos, seus parentes, um momento muito importante. E Winston Churchill
assentado em uma cadeirinha como esta, ali, sentadinho ali, esperando o momento. Aí o nome dele foi pronunciado, chegou a hora da palestra, ele se levantou e veio assim, estava bem velhinho, bem fraquinho mesmo, mas todos estavam ali, se necessário fosse, ouvi-lo por 1 hora ou até mais, porque ele era um herói de guerra, e todos atentos para o que ele iria dizer. Então ele chegou assim, com muita calma, olhando para aquela plateia que o olhava em silêncio. Ele começou de uma maneira diferente. Ele começou dizendo assim: não desista. Ele parou um pouquinho. E mais uma vez ele disse: não desista. E mais uma vez ele fez uma repetição enfática da mesma frase. Ele disse: não desista, não desista, não desista, não desista. Aí ele respirou um pouquinho. Não tinha passado nem 3 minutos, mais ou menos 3 minutos. Ele voltou para a cadeira, se assentou e ficou quietinho. E todo mundo pensando: o que aconteceu? Cadê a palestra dele? 3 minutos? Será que ele passou mal? O que houve? Ninguém entendia nada. E quando olhava para ele, ele quietinho ali, olhando para todo mundo assim, tranquilo. E o tempo foi passando, ele não se levantava mais. Aí os mais inteligentes, porque sempre existe alguns que são um pouquinho mais inteligentes, os mais inteligentes entenderam que a palestra dele já tinha acabado. E qual era a palestra dele naquele dia? Não desista. Tudo o que ele queria dizer era isto: não desista, não desista, nunca desista de você mesmo. Não desista, não desista. E ele ficou mais famoso ainda depois dessa pequena palestra. Meus irmãos, já estou terminando. E eu posso dizer para vocês com toda segurança, com toda certeza, o Espírito de Deus, ele está aqui. Deus está aqui. E ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu não desisti de você. Eu ainda sou o Senhor. Eu ainda tenho um plano. Eu posso perdoar. Ainda que você seja um soldado machucado, mutilado, ferido, eu não desisti. O meu sangue é poderoso para te lavar, te purificar de todo pecado. Mas o Espírito Santo também está dizendo: meu filho, minha filha, não desista. Não desista do meu amor. Não desista da minha palavra. Não desista do meu perdão. Não desista dos meus planos. Não desista, porque você ainda pode erguer a taça da vitória. Você ainda pode escrever com as suas mãos a história que eu escrevi para você antes que você existisse. Não desista. Não desista da igreja. Não desista de Deus. Não desista. Não desista. Não desista. Porque eu não desisti de você. Eu quero renovar a sua fé e devolver tudo que o diabo roubou da sua vida. Você perdeu o primeiro amor. Eu quero restaurar o seu primeiro amor. Você está fraco. Existe uma raiz de incredulidade no seu coração. Você está sentindo, está tendo dúvidas. O Senhor está dizendo: eu retiro essa incredulidade, eu encho você novamente de fé. Você perdeu o amor, seu coração está seco. Eu posso transformar este coração de pedra em um coração de carne. Eu não desisti de você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos inclinar a nossa cabeça. Feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse nessa noite, conversando com Deus. Quem sabe você não é alguém que tem dito: eu não consigo,
Quem sabe você não é alguém que tem dito, eu estou fraco. Quem sabe você é alguém que tem dito, eu tenho pecado contra Deus. Os meus punhos espirituais, as minhas mãos não têm conseguido segurar a espada, que é a palavra de Deus. Eu tenho quebrado os mandamentos do Senhor. Quem sabe você é alguém que não tem tido equilíbrio na sua vida espiritual. Você fica na presença de Deus por um tempo, depois você é tentado e cai em tentação e peca contra Deus. E você já tem dito, eu vou desistir de mim mesmo, eu vou desistir, porque eu não consigo, eu faço tanta coisa errada. Talvez você é alguém que já até mandou uma carta para Deus, dizendo, Deus, desiste de mim, dizendo, Deus, eu não sou digno do Senhor. Talvez você é alguém que já se rendeu às tentações, aos pecados, mas o Espírito Santo está aqui. O Senhor Jesus está aqui dizendo, meu filho, minha filha, eu não desisti de você, eu te amo com amor eterno, com amor eterno. O Senhor está dizendo, confesse os seus pecados, se humilhe, clame pelo nome do Senhor, clame pelo nome de Jesus. Ele é aquele que cura, é aquele que revive o soldado ferido, Ele é aquele que nos dá força, fortalece nossos músculos para lutar, para guerrear. Aleluia. E o Senhor está falando com você hoje, com amor eterno, eu te amei. Eu sou o Senhor seu Deus, eu te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te perdoo. Será que você pode hoje dizer, Senhor, eu quero começar de novo. Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Será que você pode dizer hoje, Deus, eu quero voltar para a guerra, eu quero voltar para a batalha, Senhor? Será que você pode dizer, Deus, eu quero fazer um novo compromisso com o Senhor nesse dia. Senhor, restaura meus dedos polegares, ainda que eles foram cortados pelo diabo. Senhor, restaura, Senhor, restaura meus dedos polegares, restaura minha fé, restaura meu coração, Senhor, restaura minha alegria, Pai. Aleluia. Gostaria de orar por você que ouviu a voz de Deus hoje. Deus falou ao seu coração. Você não precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu não vou fazer esse apelo, mas eu gostaria que você estivesse com a sua mão erguida junto comigo agora. Amém. Deus abençoe. Ergue a sua mão. Você que ouviu a voz de Deus está dizendo, eu quero voltar para casa renovado, restaurado, vivificado. Você que está dizendo, eu sei que Jesus não desistiu de mim, mas eu não vou desistir de Jesus também. Eu quero fazer um novo pacto, uma nova aliança com Deus. Eu quero ganhar almas, eu quero lutar contra o pecado, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero intervir no destino eterno de pessoas, eu quero ganhar almas, eu quero escrever a história verdadeira que Deus já escreveu antes que eu nascesse, uma história diferente. Eu quero que Jesus toque nas minhas feridas espirituais, eu quero que Ele me fortaleça com seu Espírito Santo. Esteja com a sua mão erguida. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos ao Senhor pela sua presença conosco nesta noite, Senhor, e sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus vivo. Apresentamos a Ti, Senhor, todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui,
que erguem suas mãos dizendo: eu sei que o Senhor Jesus não desistiu de mim. Erguem as suas mãos dizendo: eu não vou desistir do meu Deus. Ó Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor renove a fé, restaure estes irmãos, que eles sejam soldados vivos, mas soldados que guerreiam, soldados que vencem, soldados que estão marchando, que estão cumprindo a razão de existir, que estão vencendo os inimigos, vencendo as potestades malignas, fazendo diferença, trazendo almas para o seu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua presença, o seu Espírito Santo, Senhor, possa estar renovando, restaurando, vivificando. E pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor está restaurando vida hoje, vidas preciosas, soldados preciosos, irmãs valorosas, filhos do Senhor, que estão aqui nessa terra para cumprir a razão de existir. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.